textos que nós vamos ver aqui, junto com os nossos amados irmãos, para que possa nos ajudar a compreender esse ensinamento que o Senhor Jesus nos dá e que é um verdadeiro desafio às nossas vidas, de termos uma correta interpretação do que é de fato amar de verdade, não só os nossos irmãos, mas também os nossos inimigos, através de momentos de injustiça que passamos em nossas vidas. E hoje eu tenho esse intuito de poder compartilhar essa palavra com toda a igreja, que o Senhor possa nos abençoar para poder compreendê-la. Vamos ver todos juntos então, Mateus capítulo 5, versículo 38 ao versículo 48, todos juntos. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas a que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos? Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus eterno Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos juntos, celebrando o culto de louvor e adoração a Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar através da Tua palavra e que possamos, ó Pai, estar cientes de que é um grande desafio viver este grande ensinamento, mas que o Senhor nos deixou para seguirmos os seus passos. Seja conosco, ó Pai, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que temos muitos direitos e deveres. O interessante é que somos como verdadeiras feras para defendermos os nossos direitos desse mundo, e nem tanto assim para defender os nossos deveres ou realmente realizar aquilo que nós devemos fazer. Ainda mais quando o pano de fundo que está à nossa volta é um mundo cheio de injustiças. E o sentimento de fazer justiça com as próprias mãos é muito presente quando somos injustiçados. E aí o sentimento de vingança sempre aflora as nossas vidas. E Jesus aqui vai nos mostrar uma profunda reflexão sobre esse assunto. Recapitulando um pouquinho do que foi já pregado nos últimos domingos, nós vemos que Jesus veio cumprir a lei, não apenas repetindo os mandamentos, mas demonstrando também suas implicações mais profundas. Não é seguir apenas aquilo que está escrito na lei de uma forma superficial, mas sim de uma forma consciente e profunda do que realmente aquilo significa para as nossas vidas. Quando Deus deu os mandamentos para Moisés, Ele deu 4 mandamentos que estavam relacionados com o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te de guardares o dia de sábado para o Senhor. E os outros 6 se referem ao nosso relacionamento com o próximo.
O texto de hoje vai tratar do nosso relacionamento com o próximo em situações de injustiças. Agora, que temos que tomar como primícia nesse ensinamento de Jesus, é que para que haja um verdadeiro amor, nós temos que ter consciência de que esse amor não é apenas falado, mas um amor de fato vivido e demonstrado em nossas atitudes. Por isso nós vamos falar essa noite, meus irmãos, tanto daquilo que o amor deixa de fazer com relação a quem nos irrita, a quem nos machuca, a quem nos ofende, quanto aquilo que o amor pode fazer com essas mesmas pessoas. Já adianto aos meus amados irmãos aqui essa noite, e àqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, que isso que o Senhor Jesus está propondo aqui não é uma tarefa fácil. Porém, não é impossível. E através da palavra eu quero poder demonstrar que, além de ser possível, é também muito desafiador. E que vai também desafiar a sua vida, como tem desafiado a minha vida, ao poder estudar essa palavra. Começando nosso texto, irmão, nós vemos aí o primeiro versículo, versículo 38, que diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus começa citando aqui uma das leis mais antigas da humanidade, a chamada Lex Talionis, ou Lei de Talião, que significa a lei da reciprocidade direta. Nós podemos ver esse texto, esta lei sendo citado em alguns textos como Êxodo, capítulo 21, versículo 23 a 25, e que lá está escrito: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. De igual modo, nós vamos encontrar também em Levítico, capítulo 24, versículo 19 e versículo 20. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. E um último texto, em Deuteronômio capítulo 19, versículo 21, que diz o seguinte: não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É uma lei dura essa lei da retaliação, da reciprocidade direta. Porém, a lei ela não tinha a intenção de encorajar a vingança, mas sim limitá-la. O grande problema do ser humano é que quando alguém sofre uma injustiça, ele próprio, aquele que próprio sofreu aquele dano, ele quer que seja pago com juros e correção. Não é isso que acontece? Quando nós somos injustiçados, a primeira coisa que nós queremos é justiça, e essa justiça seja rigorosa, para que venhamos a ser ressarcidos de algo que sofremos dano, e com juros e correção. Daí surge um sentimento de vingança, porque esta lei, ela surge para restringir uma reação exagerada de se aplicar à justiça. Se nós temos a tendência de exagerar ao requerer uma justiça sobre algo e que causou muito dano à nossa vida, essa lei existia para que essa retribuição fosse de uma forma limitada e não fosse de uma forma exagerada. Só que uma questão muito importante dessa lei, que ela nunca teve o objetivo de propiciar qualquer retaliação individual. Por quê? Porque a sentença, ela pertencia a um tribunal. E esse tribunal poderia ser formado ali por uma porção ali de indivíduos, mas totalmente ligados ao Estado e à nação. E era aplicada por um juiz. O que os escribas e os fariseus estavam fazendo aqui na época de Jesus era individualizar esse tipo de julgamento, onde o ofendido poderia ser o próprio juiz,
de sua causa e ser também o executor da sentença. Só que eles se esqueceram de algo muito importante, que é nos ensinado no Antigo Testamento. A vingança pessoal era proibida. E nós vamos ver alguns textos que comprovam isso. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Se os escribas e os fariseus estavam tão assim cientes da lei, como que eles deixaram escapar esse ponto que está na lei? Vamos ler todos juntos? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Querem um outro texto? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Vamos ler todos juntos? Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Continuando em Provérbios, um pouquinho mais à frente, Provérbios capítulo 24, versículo 29. Vamos ler também, todos juntos, o que nos diz a palavra de Deus em relação à vingança. Não digas, como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não digas, é proibido. A vingança individual é proibida. Então jamais eles poderiam tirar isso como um ensinamento para eles, ou individualizar, fazendo deles como juízes, fazer dele como aqueles que fariam ali um julgamento individual e poder mandar ali uma sentença a quem havia ofendido eles. Jamais eles poderiam fazer isso. Era uma interpretação completamente incorreta da lei, extremamente superficial. Eles haviam se esquecido completamente do que o restante da lei manda a todos nós fazer, a não buscar vingança, porque nós temos que amar o nosso próximo como a ti mesmo. No Levítico 19, 18 diz, não te vingarás. Versículo 39 do nosso texto diz o seguinte, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Quando Jesus adentra esse assunto, que é um assunto bem delicado, que mexe com questões de injustiças, ele fala o seguinte, olha, não resistais ao perverso. Jesus aqui, no Sermão do Monte, ele restringe a antiga lei da vingança limitada, que permitia a retaliação para introduzir uma reação transcendental diante das injustiças sofridas. E aqui Jesus vai citar pelo menos 4 exemplos no nosso texto, de situações que são direitos mais sagrados e básicos do ser humano, que podem sofrer injustiças, e como nós devemos agir dessa forma transcendental em relação a essas situações. Primeira delas, na parte B do versículo 39, que diz o seguinte, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Primeiro exemplo, é dar a outra face. E a pergunta que eu faço aqui, meus irmãos, será que é fácil? Depois de nós recebermos um tapa na cara, nós virarmos a face para recebermos outro? É fácil? Nós aceitaríamos isso de uma maneira tão tranquila, assim? Agora, sabe o que isso significa para o povo judeu? O tapa na face era o maior dos insultos naqueles tempos. Era o maior dos insultos. Tanto que aqui é colocado a ideia de, se você tiver a sua face ferida, você vira a outra, para que você dê um soco, dê um tapa na face direita, você teria que ser canhoto, certo? Só que a ideia aqui é de um movimento que eles faziam para dar um tapa, que era através do dorso da mão, então se dava desta forma, e assim você acertava a face direita, demonstrando uma situação de humilhação, de insulto àquela pessoa que estava recebendo um tapa. Jesus recebeu um tapa assim, não recebeu, quando estava no Sinédrio?
Nós tivemos a oportunidade de estudar o livro de Atos, e nós vemos também que Paulo, de semelhante modo, quando estava sendo julgado no Sinédrio, também foi esbofeteado. Então, oferecer a outra face era colocar-se sob extrema humilhação para o judeu. Dar a outra face significa abrir mão da sua dignidade, um dos direitos mais básicos do ser humano. Abrir mão da sua dignidade. O Senhor Jesus então está falando o seguinte: olha, se alguém te ofender, abra mão da sua dignidade. Será que nós somos capazes de fazer isso? Por isso que eu falei no começo, não é algo fácil de se fazer o que Jesus está pedindo, mas possível. Vamos continuar? Versículo 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Deixar a capa. O que significa deixar a capa? Naqueles dias, as pessoas não tinham um guarda-roupa muito vasto. E muitas vezes, em processos nos quais os devedores fossem tomadas as suas roupas mais básicas, a lei judaica exigia que ninguém fosse privado de sua capa. Por quê? Porque o pobre não teria como se cobrir à noite. Quer ver isso, como está escrito na lei? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 22, versículo 26 e 27. Êxodo, capítulo 22, versículo 26 e versículo 27. Vamos ler todos juntos esse texto. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então a ideia de que, quando em algum processo aquela roupa fosse tirada, tinha que ser restituída até o pôr do sol, para que aquele homem não pudesse morrer de frio à noite. Em um processo em que fosse tomada as suas vestes. Então deixar a capa aqui, meus irmãos, significa abrir mão da sua segurança e proteção, um dos direitos mais básicos da vida humana. Mesmo que as pessoas tomem de nós a roupa do corpo, que é um bem inalienável, devemos reagir de maneira transcendente. O cristão não paga mal com mal, mas com o bem. Não domina apenas suas ações, mas também as suas reações. O que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 21? Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 21. Vamos ler? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o cristão. Agindo de uma maneira transcendental, ou seja, Jesus pedindo para que você abra mão da sua segurança, da sua proteção, para demonstrar um amor transcendental àqueles que estão te ofendendo. Será que isso é fácil, irmãos, fazer? Continuamos. Versículo 41. Diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então aqui está o andar a 2ª milha. Essa era uma tradição absorvida dos persas. Os soldados romanos, eles obrigavam os camponeses e as pessoas comuns a carregarem as suas cargas, a carregarem as suas bagagens, a carregarem as suas mochilas, quando eles tinham que fazer um determinado percurso. E olha só que interessante, nós vemos um bom exemplo disso lá em Mateus capítulo 27, 32, quando Simão, o sirineu, acabou carregando a cruz de Cristo. Lá ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo quanto à vontade dele.
Então a ideia de você ser obrigado a andar uma milha, né, era algo que tirava também o seu direito, ou abrir mão do seu direito de vontade ou de liberdade. Você era como se fosse um escravo. E foi assim que aconteceu com Simão, o cirineu, naquele momento. Jesus ainda cita um quarto e último exemplo aqui. Versículo 42. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Não fugir daqueles que pedem emprestado. Aí você vai falar, olha, Anderson, esse texto está falando aqui sobre nós ajudarmos o necessitado. E se nós lermos esse texto de uma forma isolada, nós vamos chegar a essa conclusão. Só que temos que entender que o contexto está falando de situações injustas, não é isso? Situações injustas e que faz com que se acenda em nós a ira e que nós venhamos a responder através de uma vingança, não é isso? Só que aqui o que Jesus está pedindo é o seguinte: não fugir daqueles que lhe pedem emprestado, nesse contexto, significa abrir mão do direito de propriedade, em ajudar inclusive aqueles que nos ofendem. Agora, imagine, mas Anderson, será que isso está na Bíblia mesmo? Será que eu devo ajudar aqueles que estão nos ofendendo, estão querendo o nosso mal, estão querendo tirar a nossa vida? Pois bem, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 19 e versículo 20. Você vai se surpreender com esse texto. Romanos capítulo 12, versículo 19 e versículo 20. Vamos ler todos juntos? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Será que é fácil fazer isso, irmãos? Será que é fácil a gente ajudar um necessitado, mesmo que esse necessitado é aquele que tem promovido injustiça na sua vida, tem promovido perseguição, tem promovido algo que te dói, algo que te incomoda, e você abrir mão do seu bem de propriedade, o seu direito de propriedade para poder ajudar essa pessoa? Qual que é o primeiro pensamento que vem em nossa mente? Está pagando pelo que ele está fazendo, não é isso? Ele não causou injustiça em relação à minha pessoa? Por que eu vou ajudar ele? Para que eu vou abrir mão dos meus bens para ajudar ele, sabendo que ele agora está passando por necessidade? Não é assim que vem o primeiro pensamento em nossa cabeça? Sejamos sinceros. Será que é fácil a gente olhar para aqueles que cometem injustiça nas nossas vidas e nós olharmos com o olhar de Jesus? Será que é fácil? Irmãos, esses 4 direitos aqui citados por Jesus, que é a dignidade, segurança, liberdade, propriedade, são os mais básicos que o ser humano costuma defender. Porém, quem quer cumprir a lei deve cumprir acima dos escribas e fariseus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Vamos ler todos juntos? Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
Será que muitas vezes nós não estamos olhando para a lei da mesma forma que os escribas e fariseus olham? De uma forma legalista, de uma forma que não, nós queremos ter os nossos direitos, e nós vamos até o final para poder ter os nossos direitos, independente do que vai acontecer, independente se aquele que me ofendeu vai sair prejudicado, mas eu quero os meus direitos. Mas Jesus está falando o seguinte: isso é uma forma legalista, porque a forma que eu quero que vocês encarem a lei e enxerguem a lei deve exceder em muitos escribas e fariseus, porque só assim entrareis no reino dos céus. O amor está muito além do que meramente vivermos uma vida legalista, irmãos. São 4 exemplos muito simples que Jesus traz aqui. E aí você vai me falar, mas Anderson, deve ser fácil fazer o que Jesus falou aqui, porque Ele é o Filho de Deus. De fato, Ele foi quem sofreu todas essas coisas, e Ele demonstrou através das suas atitudes que é capaz de viver dessa forma. Assim como está descrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 23, que diz o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. De fato, o Senhor Jesus foi esbofeteado? Foi. O Senhor Jesus teve as suas vestes arrancadas do seu corpo? Teve. Tantas e tantas situações que ele cita aqui, o próprio Senhor Jesus foi exemplo. Mas será que foi apenas ele, e para ele era mais fácil seguir porque ele era filho de Deus? Eu posso tirar aqui mais alguns exemplos da palavra de Deus, que passaram por injustiças e transcenderam com atos de amor. O que nós podemos falar em relação a Abrão, resgatando o avarento Ló? Ló fez com que Abrão sofresse tantas coisas. Ló queria as melhores terras para ele. E aí Ló escolheu a melhor porção de terra depois de ter prejudicado tanto a Abraão. Num dado momento, a terra que Ló escolheu foi tomada pelos inimigos, e aí o que acontece? Ló é feito de escravo. E o que Abraão faz? Abraão vai lá resgatar, ajunta ali uma tropa e vai resgatar Ló, e traz Ló de volta. Abraão poderia ter falado: agora Ló, sofra pelo que você me fez. Você está sofrendo, você vai pagar as consequências de tudo aquilo que você fez comigo. Mas Abraão foi lá e resgatou a Ló. O que nós podemos dizer então de José perdoando seus irmãos? Seus irmãos vão lá, tramam toda aquela situação, fazendo com que uma história de que ele tinha sido morto por algum animal, mas na verdade ele foi vendido para o Egito. E ele, como escravo no Egito, chega lá, as coisas acontecem, Deus usa, e ele se torna um dos maiorais do Egito, e de repente vem a situação de fome, e quem chega para pedir ajuda aos egípcios? Seus irmãos. E o que José faz naquela situação? Perdoa os seus irmãos. Poderia mandar todo mundo preso, mas não fez nada disso. O que nós podemos falar então de Davi? Davi não foi uma, e nem, na verdade foram 2 vezes, teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, e ele não o fez, porque não deveria tocar no ungido do Senhor. Davi teve a vida de Saul em suas mãos por 2 vezes, e não o fez. Era justo ele poder tirar a vida de quem estava perseguindo, de quem estava querendo tirar a sua vida? Aos olhos humanos, sim, mas aos olhos de Deus
essa atitude foi muito mais transcendente de demonstrar um amor para com o seu inimigo, para com aquele que provocou situações de injustiça na vida do próprio Davi. Querem outro exemplo? Estevão. O que Estevão estava fazendo na sua morte, quando estava sendo apedrejado? Ele orava pelos seus executores. Todos esses, irmãos, são tão pecadores quanto eu ou você. Todos esses. Será que é possível fazermos isso? Será que é possível, de fato, nós olharmos para aqueles que nos ofendem e, ao invés de ter um olhar de vingança, termos um olhar de amor para com essas pessoas? Será que é possível? Esses homens demonstraram que é possível. Por que para nós não seria possível? Mas, irmãos, o texto ainda continua com mais um: eu, porém, vos digo. É do versículo 43 até o versículo 48. E interessante que é como se fosse um complemento daquilo que ele já vinha falando. Porque ele está falando sobre questões de injustiças, de vingança, certo? Agora ele vai falar sobre amor ao próximo. Mas quem é o nosso próximo? Então, Jesus começa com a seguinte frase: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu fiz questão de ler, quando nós estávamos lendo com a igreja toda, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês viram o que eu falei, né? Porque a lei que nós conhecemos é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A grande realidade é que os rabinos aqui omitiram parte da lei, porque era conveniente. E aqui o que Jesus está fazendo é exatamente repetir, falar aquilo que os rabinos estavam falando na época. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha só que maravilha! Eram os rabinos que estavam falando isso. Então deve estar na lei, mas na realidade isso não está na lei. Em primeiro lugar, eles estavam omitindo uma parte da lei. Falta o complemento. Abra sua Bíblia em Levítico, mais uma vez, Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Vamos ler todos juntos. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esta é a lei. Esse complemento aqui que foi omitido por parte aqui dos rabinos ali daquela época, era nada mais nada menos que a referência desse amor. De que forma nós devemos amar o nosso próximo? Como a nós mesmos. Se a gente tira a referência, pode-se dizer que qualquer forma é amor para com o nosso próximo. Então eles omitiram essa parte porque era conveniente a eles. Quem é o nosso próximo? Não sei. É quem eu achar que é o meu próximo. Mas o texto fala, amar o próximo como a ti mesmo. E outra questão aqui bastante interessante, é que foi acrescentado aqui à lei, a frase, e odiarás o teu inimigo. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito esta lei, e odiarás o teu inimigo. Essa declaração, ela foi um acréscimo ilegítimo dos mestres da lei daquele tempo. E vai totalmente contra o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 4 e versículo 5. Olha como é contraditório. Abra sua Bíblia, Êxodo 23, versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor em relação a isso. Vamos ver todos juntos? Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento, daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. A ideia aqui é de ajudar. Quem que é o boi aqui que está, digamos assim, perdido ou prostrado, ou que está caído? É do meu inimigo. E o que eu devo fazer? Devo passar de largo? Devo passar, fazer que eu não vi essa situação? Não, vai lá e ajuda. Mas é do meu inimigo, vai e ajuda-o.
é o que está escrito na palavra do Senhor. Mas os mestres, não, temos que odiar os nossos inimigos. Irmãos, aqui para nós encerrarmos bem rápido, Jesus vai nos dar 4 lições fundamentais sobre o que de fato é a lei de amar ao próximo. Nós já vimos que Jesus aqui vai nos dar um profundo ensinamento, que não é aquela coisa superficial que os mestres da lei tinham, ou aquela forma distorcida que eles tentavam empurrar para o povo, como nós vemos aqui agora, uma forma distorcida da lei, onde você corta uma parte da lei e acrescenta algo que não existe na lei, como amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Isso não existe, porque fizeram um enxerto, modificaram a lei. Mas Jesus vai demonstrar aqui pelo menos 4 lições essenciais para a lei do amor ao próximo. Primeiro, amar ao próximo é uma ordem. Versículo 44, vamos ler todos juntos? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em vez de odiar os nossos inimigos, devemos amá-los e orar por eles. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está pedindo. Jesus ensinou a orar pelos nossos inimigos, e Ele mesmo fez quando estava pendurado na cruz. Quando Ele estava no madeiro, Ele olha para toda aquela multidão, para aqueles que queriam crucificá-lo, e fala: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O amor aqui, irmãos, é o amor ágape, que significa benevolência, infinita boa vontade. Isso significa que devemos amar a pessoa, e não importando quem ela seja, ou o que ela tem feito contra nós. Não é um amor seletivo, mas sim amar a todos, inclusive os nossos inimigos. E aí você vai me dizer: mas Anderson, como que eu faço isso? É claro, irmãos, você não acorda pela manhã e fala assim: hoje eu vou amar o meu inimigo. Você acorda, né, e fala: hoje eu estou disposto a amar o meu inimigo. Ninguém faz isso. Quem faz isso? Ninguém. Mas precisamos entender que o amor não é simplesmente em palavras, mas o que o Senhor Jesus está nos pedindo e exigindo de nós são atitudes. Atitude benevolente. Querem um exemplo muito claro disso? A parábola do bom samaritano. Lá em Lucas 10, a partir do versículo 25, o que diz a parábola do bom samaritano? Estava um homem andando por um caminho e de repente ele é abordado por alguns salteadores, e esses salteadores vão lá, batem nele, deixa esse homem como morto naquele caminho. E aí de repente o que acontece? Passa um sacerdote descendo, olha para aquele homem semi-morto e passa de lado. Semelhantemente, o que acontece? Vem um levita, olha aquela situação, também passa de lado. Mas chega um samaritano. E todos nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos. E aí o que acontece? Aquele samaritano vai, cuida das feridas daquele judeu, vai até uma hospedaria, coloca aquele homem para descansar naquela hospedaria, ainda chega para o dono daquela hospedaria e fala o seguinte: olha, se por acaso a esse homem gastar alguma coisa a mais, pode vir, eu vou aqui te procurar e pela manhã eu acerto. São atitudes de amor, mas eram inimigos. Eram inimigos declarados. Judeu e samaritano, inimigos. Então, o samaritano não precisou acordar de manhã e falar assim: eu vou ser bondoso com o judeu, eu vou amar o judeu. Não, surgiu uma oportunidade e ele foi e agiu com transcendência em relação ao amor ao próximo. Segunda grande lição: amar ao próximo é uma condição. Versículo 45, vamos ler todos juntos? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons,
e vir chuvas sobre justos e injustos. A única maneira, irmãos, de sermos identificados como filhos de Deus é imitando o caráter de Deus. O que Deus faz? Ele não derrama a sua graça comum a todos, aos bons e maus. Ele não faz isso de bom grado. Sim, Ele faz isso de bom grado. Ele demonstra a sua bondade para com todos, inclusive com aqueles que perseguem Ele. De igual modo, nós temos que agir em nossas vidas, porque é uma condição. Se dizemos que nós somos filhos de Deus, nós não devemos, de forma alguma, restringir os nossos atos de bondade para quem quer que seja, até mesmo para os nossos inimigos. Terceira grande lição: amar ao próximo é uma recompensa. Versículos 46 e 47. Vamos ler todos juntos? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Ora, irmãos, amar pessoas iguais a nós é nivelarmos aos publicanos, ao fazermos igualzinho aos publicanos. Saudar apenas os irmãos é nos assemelharmos aos gentios, fazermos igualzinho. Agora, para recebermos a recompensa de Deus, nossa justiça deve ir muito mais além, nosso amor deve ir muito mais além, nossas obras precisam ir muito mais além, devem exceder aquilo que eles achavam que era justiça. Lá em Mateus capítulo 5, 20, relembrando novamente o que nós lemos, devemos exceder e muito a justiça dos escribas e fariseus, e só assim vamos conhecer o reino dos céus. Por último, irmãos, um último ensinamento que nós temos aqui de Jesus, que amar ao próximo é um desafio. Versículo 48, vamos ler todos juntos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, muitas pessoas pegam esse versículo de uma forma isolada e têm uma interpretação incorreta do que está ensinando aqui. Muitas pessoas vão falar o seguinte: tá vendo? É possível a gente alcançar perfeição nesse mundo. É possível nós sermos perfeitos aqui nesse mundo, mas não é isso que Jesus está falando, porque é impossível alcançar perfeição no mundo em que vivemos, tendo como uma casca que nós temos aqui, chamada o corpo humano, que é um corpo que está corrompido pelo pecado. Não tem como alcançarmos a perfeição neste mundo. Aliás, até o apóstolo Paulo, quando perguntado uma vez, ele fala: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas sigo rumo ao alvo. Ele está visando a eternidade. Ele sabia que essa perfeição não viria neste mundo, mas ele entende que as situações que estão ocorrendo com ele aqui neste mundo servem para ele exercitar a sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em vez de imitarmos publicanos e gentios, devemos imitar a Deus. Sendo Ele perfeito, ama e abençoa até aqueles que não o reconhecem. Devemos fazer o mesmo e assim seremos como Ele. Agora, irmãos, tudo que foi falado aqui, eu creio que você deve estar agora com uma interrogação em sua mente e seu coração. Mas Anderson, como que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, para você começar a caminhar nesse processo de perfeição, ou seja, rumo à perfeição, que só será alcançada na eternidade, nós primeiro temos que quebrar o nosso ego. Quebrar o nosso ego. Vamos ser sinceros? Nós temos dificuldades em perdoar pessoas que pensam da mesma forma que a gente. Temos dificuldades de perdoar pessoas que professam a mesma fé que a gente.
quanto mais perdoar pessoas que são contra nós. Não é verdade? Vamos ser sinceros com a gente mesmo aqui? A gente tem dificuldade de perdoar um familiar. A gente tem dificuldade de perdoar um irmão. A gente tem dificuldade em perdoar um parente, um pai, uma mãe. A gente tem dificuldade de perdoar um filho. Quanto mais perdoar aqueles que perseguem a gente. O que o Senhor Jesus está pedindo aqui para nós é para nós revermos a nossa vida cristã nesse mundo. Ninguém falou que servir a Cristo seria fácil, irmãos. Olhe por tudo que Ele passou. Olha as injustiças que Ele passou. E também as injustiças que os seus servos também passaram. Agora, se quisermos de fato exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, nós devemos começar a olhar as nossas atitudes para com o nosso próximo. E quando digo nosso próximo, não é aquele que está ao nosso lado, são todos aqueles que foram criados por Deus, inclusive aqueles que se opõem a nós, aqueles que são os nossos inimigos. Quais são os seus inimigos? Um colega do seu trabalho? Um vizinho que se levantou contra você? Alguma pessoa que se levantou na rua e está te perseguindo? Dentro da sua casa, quem acabou se tornando o seu inimigo? Seu pai? Sua mãe? Seu irmão? Seu marido? A sua esposa? Quem acabou se tornando inimigo? Irmãos, o amor é através de atitudes, não da boca para fora. E Jesus demonstra isso aqui e fala que nós devemos sim ter uma vida condizente com aquilo que nós acreditamos, pregamos e seguimos. A gente acabou de ler um texto aqui que o Senhor Jesus é aquele pelo qual nós devemos ter, como exemplo de nossas vidas, não foi isso? Ele foi aquele que sofreu por tudo que ele sofreu na cruz. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Para quê? Exemplo para apenas nós lermos? Não, para seguirmos os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E quem julga retamente é Deus, ou seja, a Deus pertence a vingança, não a nós. Será que amamos mesmo uns aos outros? Será que amamos mesmo o nosso próximo? Porque se agora Jesus expande os nossos próximos como sendo também aqueles que nos perseguem, agora a situação ficou complicada. Se a gente tem dificuldade para amar aqueles que estão à nossa volta, com a gente, dia a dia, imagine aqueles que estão nos perseguindo. É duro isso que o Senhor Jesus nos fala, mas é possível viver, como foi o exemplo de Abraão, como foi o exemplo de José, como foi o exemplo de Davi, de Estevão e dele próprio, o Senhor Jesus.